E agora a gente vai chamar a Flávia Freire, diretora acadêmica do GAN-DF, para apresentar a nossa próxima convidada. Olá, gente. Eu tenho um prazer enorme em apresentar a vocês a Flávia Campos, com quem eu tive o privilégio de trabalhar junto. A Flávia é a personificação do nosso Summit e a gente não poderia estar mais alinhada. Ela possui mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação como estrategista, é mãe, feminista ativa, escritora, autora do livro Coragem, substantivo feminino, da editora Patuá. E tem um perfil maravilhoso de poesias, Palavra Nua, Flávia Campos, no Instagram. E não para por aqui não, gente. A Flá é cofundadora e CSO da Dark Kitchen Creatives, recém-saída do forno em São Paulo. Uma agência que traz um formato disruptivo e inovador para o nosso mercado. Flá, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer ter você com a gente. O espaço é todo seu. Nos inspira, Flá. Oi, gente. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria muito agradecer esse convite do GAN-DF. Eu estou muito honrada porque tem muitas pessoas que admiro muito aqui ao meu lado, tanto na organização quanto como palestrantes. Então, de verdade, está sendo uma manhã muito, muito feliz. Eu estou muito honrada, de verdade, de estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco sobre coragem. E eu queria iniciar essa palestra, essa conversa, lendo um poema do livro que eu lancei durante a pandemia. Livro Coragem, substantivo feminino. Primeiro, eu precisei ter coragem para lançar, porque é uma exposição muito grande quando a gente lança um livro e vê que as pessoas estão nos lendo nossas palavras, escarafunchando um pouquinho os nossos sentimentos. Mas eu acho que, pelo menos para mim, o único jeito que eu consigo transbordar é escrevendo. E eu acho que a gente precisa transbordar para ter um pouco de tranquilidade, para ter um pouco de paz, para não ficar sufocada no meio de tantos sentimentos que a gente vive atualmente. E eu começo lendo esse poema, que eu acho que ele foi talvez o primeiro que eu escrevi desse livro. Coragem, substantivo feminino que é teu por direito. Bravura branda que não solta a tua mão. Teu florescer é saliente. Depois de tantos cortes, te vejo tão inteira que respiro admirada. Ajeite as asas, o mundo é grande e é teu. E por que eu leio esse poema para vocês? Estou aqui falando de coragem, substantivo feminino. Eu acho que nós, mulheres, a gente precisa, desde sempre, em todas as escolhas que a gente faz na vida, ter muita coragem. Porque nós somos muito questionadas, no mercado de trabalho ou fora dele. Quando a gente decide pela maternidade, por ser mãe ou não ser mãe. Quando a gente escolhe falar para o mundo e colocar o nosso lugar de fala, ou quando a gente escolhe, por algum motivo, recuar e se calar. Então, eu acho que a gente precisa muito de coragem, e não acho que a coragem seja o contrário do medo. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês, morrendo de medo. Eu não sei se eu vou ser julgada, eu não sei se vocês vão gostar, eu não sei se eu vou conseguir inspirar vocês. Então, eu decidi trazer para vocês a história desse meu momento, vamos lá, um recorte, né, da pandemia, que foi onde tantas coisas aconteceram internamente para mim, e no interno, ao meu redor, que eu chamo isso de interno também, mesmo que está ao redor da gente, a gente teve que se voltar muito para dentro, né? Para dentro de casa, para dentro da gente, para dentro dos nossos problemas e dos problemas das pessoas que a gente ama. Então, eu precisei ter muita coragem, e nesse momento de pandemia, foi um divisor de águas na minha vida, como provavelmente está sendo na vida de muitas pessoas. Eu decidi pouco antes da pandemia, que eu precisava dar um tempo da vida que eu estava levando, que eu precisava fazer uma ruptura temporária, alçar novos voos e tentar me encontrar mais. Eu falo que existe uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu falo sempre para mim, que só vive o propósito quem aguenta o processo. E o processo, ele não foi fácil, ele não tem sido fácil para mim, mas ele tem sido revolucionário. Escrever o livro foi revolucionário.
Então, antes da pandemia, eu decidi sair um pouco do mercado de agências para olhar para ele com um pouco de frescor, para olhar para ele mais de longe, para ver as dores que eu sentia e as dores que o mercado sente. E por isso eu entendi que eu precisava de um espaço. Mas com esse espaço veio a pandemia, e aí me pareceu um espaço longo demais. Então eu senti medo, resolvi lançar o livro, resolvi escrever mais 2 durante a pandemia, que ele está, um deles é um romance, ele está saindo do forno, em 1 ou 2 meses eu vou lançar novamente na pandemia, novamente remotamente, e foi igual quando eu lancei o Coragem, Substantivo Feminino, e eu resolvi empreender. Não que ser escritor e lançar um livro não é empreender, mas eu também resolvi empreender num mercado onde o empreendedorismo feminino ele não é tão comum. A gente vê poucas mulheres, a gente vê muitas mulheres na liderança, ainda bem menos do que gostaríamos, mas a gente vê poucas mulheres empreendendo e lançando seus próprios negócios, e eu tomei essa decisão morrendo de medo, mas com muita coragem. Então, eu fundei, junto com os meus sócios e minha sócia, Guilherme, Carlão e Clariana, a Dark Kitchen Creative, que é um novo modelo para enfrentar exatamente essas dores do mercado, e nós 4, enquanto profissionais, enfrentando as nossas próprias dores e lançando um novo modelo. E eu acho que tudo isso tem a ver muito, muito com coragem. Né? Nesse momento de mundo parado, nesse momento de indecisão, nesse momento das dores sendo tão latentes em todo mundo, eu fiz uma escolha de me reinventar. E nessa reinvenção, eu comecei a descobrir uma mulher em mim que estava aqui, sempre esteve, mas que estava muito escondida, estava escondida debaixo de muita poeira. E eu precisava tirar essa poeira. E tirar essa poeira foi dificílimo, mas, mais uma vez, a palavra que eu mais uso na minha vida hoje é revolucionário. A gente consegue criar coisas revolucionárias quando a gente se conecta ao nosso propósito. E é isso que eu estou procurando, é isso que eu estou fazendo nesse momento. E se eu tiver que entender e compreender que o meu propósito, ele precisa de outro voo, ele precisa de mais um espaço, eu estou aqui para dar esse espaço, ainda que ele demore. O dia que eu estiver pronta, eu vou dar espaço. Eu aprendo isso todos os dias com meu filho. Né? Você vê o crescimento de uma criança, e você vê uma criança que na segunda-feira faz 8 anos, e pela segunda vez, dentro de uma pandemia, sem ter os amigos do lado, e óbvio que dentro do nosso lugar de privilégio, eu entendo que estamos vivendo uma coisa muito maior, que extrapola muitas barreiras, os problemas de cada um eles são muito diferentes, eles são muito graves em muitas frentes, mas eu aprendo muito com meu filho essa questão do passo seguinte, ver o crescimento de uma criança e se conectar com você naquela criança é muito fundamental. A gente às vezes desiste de crescer. A gente às vezes desiste, e não é por um medo absoluto ou por fraqueza. É porque realmente as coisas não são fáceis. Mas as coisas são necessárias, as mudanças são necessárias. As dores estão aí para a gente entender quais são elas, entender como é que a gente resolve isso. Eu resolvi escrevendo livros. Eu preciso muito colocar para fora e conseguir inspirar as pessoas com a minha poesia. E eu decidi empreender, num momento em que todo mundo falou para mim, você está doida? Eu falei, gente, não estou doida, mais uma vez. Para viver o propósito, é preciso aguentar o processo. E o processo nem sempre é fácil. Nós todos do mercado, todo mundo que está aqui me assistindo, está passando por um processo de dor, sim, estamos todos, porque existe um novo propósito se desenvolvendo no mercado de comunicação, no mundo, fora das nossas esferas, do que a gente trabalha, dos nossos clientes. Existe uma transformação acontecendo, não é possível que a gente não seja capaz de ver isso. E depois que a gente vê alguma coisa, é impossível desver essa coisa. Né? Essa palavra é estranha, mas uma vez que a gente vê e entende, é impossível, eu não consigo simplesmente esquecer e ignorar. Eu não consigo simplesmente deixar para lá. Então, quando eu vi que eu precisava desse propósito, e calhou de ser durante a pandemia, não que eu estivesse vivendo uma vida sem propósito antes, muito pelo contrário, rodeado de pessoas que eu adoro, numa carreira que eu construí com muita solidez, que eu tenho muito orgulho das pessoas que me ajudaram tanto durante tanto tempo,
depois de 20 anos de mercado, eu resolver que sim, eu nasci para ser escritora e eu vou conseguir fazer isso, e sim, eu quero empreender agora, ainda que lá na frente alguma coisa seja diferente, eu decidi que a minha vida mudaria. E eu decidi passar por esse processo que o meu filho passa todos os dias, de um passo atrás do outro. O crescimento é muito difícil, as dores são muito latentes quando a gente está crescendo, mas é uma decisão corajosa. E não significa que eu não tenho medo. Eu tenho medo. Como todos nós, eu acho que estamos enfrentando esse processo de medo, sim. E eu acho que ele, daqui, alguma coisa poderosa pode nascer para todos nós, para todo mundo que enfrenta e que olha para isso com um olhar generoso, por mais que seja muito difícil. E é muito difícil. E aí muitas pessoas, durante esse processo, têm me perguntado: como é que está sendo? Como é que você está se sentindo? Como é que você está vivendo esse momento? E as dificuldades, em todas elas que a gente enfrenta? Eu falo: olha, eu vou te responder com um poema. Então eu queria de novo e mais uma vez ler um poema para vocês que fala sobre esse processo de mudança e a busca do propósito, que é o seguinte: e quando o que mudou em mim, respondo apenas que me mudei de mim. Aquela que procuram não existe mais. Teve suas fronteiras invadidas, indispôs com suas fraquezas, precisou se retirar de guerras perdidas, cansou-se de lamentações, partiu para novos continentes, queimou as roupas que vestia, iniciou suas próprias guerras, entrou em outras já existentes, largou no meio da estrada a pele que já não lhe cabia. É muito sobre isso, assim, e eu fiquei com medo quando eu comecei, medo e coragem, palavras que andam juntas. Quando eu comecei a pensar nessa palestra, de falar: nossa, mas é uma coisa tão poética, uma coisa... eu estou falando algo que é muito distante, e de repente eu pensei: não, gente, é sobre inspiração, e a inspiração ela é muito pessoal e ela é muito individual. No meio da pandemia, eu enfrentei uma fase de depressão crônica, que eu tenho a depressão e ela vem e ela volta, e obviamente ela voltaria na pandemia. Eu estava preparada para ela? Não, eu não estava. Eu tive que me preparar de alguma forma e buscar os meus recursos. Então, essa coisa de buscar os nossos recursos, todo mundo, dentro ou fora de uma agência, dentro ou fora de um cliente, estando no mundo, presente nesse momento, vivendo esse momento tão particular que a gente está vivendo no mundo inteiro, a gente precisa conseguir se conectar com as nossas questões mais íntimas e transformar alguma coisa. Não é possível uma das pessoas que vai conseguir promover uma mudança dentro do ambiente que eu estou. E eu acredito que sim, que todos nós podemos promover. Então vamos identificar quais as nossas dores, vamos identificar quais as dores do nosso trabalho, quais as dores do nosso mercado, quais as dores a gente está vendo diante dos nossos olhos, e não ter medo das soluções. E não ter medo de tudo que a gente acredita que precisa acontecer. Dito nisso, eu acredito que a gente precisa de muita coragem nesse momento, e acredito que tudo pode ser melhor. Quando a Camila me falou que a minha internet está travando, e eu tirei o meu fone, espero que vocês estejam me ouvindo bem agora. Espero que esteja melhor. Mas é sobre isso, assim, a minha fala aqui hoje é sobre coragem, é sobre a gente enfrentar esse processo para chegar num propósito maior. E eu precisava muito falar sobre isso com vocês, assim, eu me preparei da melhor forma, com meu coração aberto, me preparei com muita vontade de falar com vocês sobre tudo isso que eu estou falando. Eu vou mostrar para vocês aqui o livro que eu lancei durante a pandemia, né, pela editora Patuá, Coragem, Substantivo Feminino, que é um livro que eu realmente acho lindo, que é um livro que realmente tem transformado a vida das pessoas que estão comigo nessa jornada. Eu tenho um Instagram chamado Palavra Nua Flávia Campos, onde eu tenho 83 mil seguidores, 95% dessas
desses seguidores são mulheres. Eu tenho um projeto chamado Todo Mundo é Poesia, em que mulheres em situação de vulnerabilidade me contam suas histórias. E nesse momento de pandemia, nesse momento do meu encontro comigo, eu me identifiquei tanto com elas. Às vezes tem mulheres ali que mandam um áudio para mim pela dificuldade que elas têm com a escrita. E isso é de uma riqueza, é de uma profundidade, é de uma conexão. Praticar essa escuta ativa, se tem algo que eu posso falar para vocês, aprendam a escutar, vamos tentar escutar mais quem está do nosso lado, porque por falta da escuta ativa, a gente acaba perdendo tanta possibilidade de se conectar com o nosso propósito. E eu fiz esse exercício de escuta ativa, que foi muito rico, que foi muito importante. Eu me conectei com mulheres que há muitas luas vêm sofrendo e vêm passando por coisas muito parecidas, independente das realidades que a gente vive. Vivemos realidades diferentes. Quando eu falo que eu recebo um áudio dessas mulheres que têm dificuldade com a escrita, eu estou falando com mulheres muito simples, e eu falo que a poesia tem o poder de tocar o coração, e eu quero fazer isso com simplicidade. E eu quero fazer isso com simplicidade nas minhas narrativas dentro de estratégia, nas minhas narrativas dentro da Dark Kitchen Creatives. Eu quero entregar modelos e possibilidades e questões e resolver problemas de um jeito mais simples, porque eu acho que a simplicidade ela ficou muito esquecida, a gente andou muito rebuscado, a gente andou tentando florear demais as coisas, e a gente precisa ter uma escuta ativa para entender que quem está do outro lado nem sempre está disposto e está entendendo tudo que a gente está falando. A partir do momento que a gente tem coragem de ouvir o outro, as coisas mudam. A gente consegue enxergar pela ótica do outro, a gente consegue ter empatia. Então, tudo que eu preparei para dizer para vocês hoje sobre inspiração é que a minha inspiração veio dessa conexão comigo, veio de olhar o meu filho aprendendo cada passo, cada momento da vida, cada momento de mudança, e tentar aprender com ele e tentar fazer alguma coisa que eu acredito muito. Já fiz muitas coisas que eu acredito. Sou uma pessoa que sempre se conectou com essa questão de estou aqui por uma crença, e hoje, esse momento que eu vivo também é por uma crença. Eu estou num evento de hoje do GANDF por essa crença na inspiração e por acreditar que essa troca pode ser inspiradora. Então, eu acho que todo mundo precisa se conectar um pouco mais consigo mesmo, por mais que a gente esteja numa pandemia, por mais que a gente esteja tendo que cuidar de tudo, por mais que parece que o mundo desabando na nossa cabeça, alguma coisa de aprendizado a gente tem que tirar disso. Aprendizado para nós mesmos, e eu acho que isso vem da coragem de se despir dos preconceitos, da coragem de olhar para você, para sua alma nua no espelho, e entender onde é que você se conecta, qual é o seu papel no mundo, que lugar que você vai desempenhar dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, no seu círculo de amizades, no planeta. A gente não está aqui por acaso. E é sobre isso, a minha poesia, a minha escrita, o romance que eu estou escrevendo, a minha nova empreitada na Dark Kitchen Creatives, junto com os meus sócios e a minha sócia, é sobre isso que eu estou falando, é sobre isso a minha vida nesse momento. Inspirar vocês com isso que eu estou falando. Eu convido todos para entrarem no meu Instagram, no Palavra Nua Flávia Campos, porque ele realmente me dá muito orgulho. Eu comecei esse projeto há 2 anos, eu tive medo de ter um Instagram aberto, eu tive medo, mais uma vez, do julgamento. E quando eu comecei a receber o retorno das pessoas que estavam lá dizendo: nossa, parece que você escreveu isso para mim, eu entendi de verdade que a minha conexão com as pessoas, vinda da escutativa, pode ser muito rica e pode ser muito poderosa. Então eu convido todos vocês a entrarem, a buscarem um pouquinho de inspiração, a ter um tempinho de leitura, um pouquinho da poesia que salva a gente do medo, né? Eu falo que eu queria viver muito mais da poesia, também da poesia, para salvar as pessoas do medo, só um tantinho, só um pouquinho durante o dia delas, um trechinho que seja, uma frase curta que seja, para que elas se conectem com ela e com essa coragem que está aí, que todo mundo tem. Só que é difícil, não é que significa não ter medo. Ter coragem não significa não ter medo, significa seguir apesar de. Significa, como diz Clarice, é preciso viver apesar de. Então é muito sobre isso, o meu processo de inspiração agora
passa pela escutativa, passa pela escrita, passa pelo empreendedorismo, passa por acreditar nas mulheres, no mercado de trabalho, no feminino, no feminismo, passa por trazer os homens para junto da gente, para todas as nossas lutas, para que a gente seja ouvida, para que a gente consiga ser soberana das nossas escolhas, e a gente sozinha não vamos fazer isso sozinhas. Então é um convite para todo o mercado, a gente trabalha com comunicação, vamos olhar de fato para essa questão da equidade, vamos olhar de fato para essas mulheres corajosas que estão ao lado de todos nós, vamos tentar ter essa escutativa, vamos entender que a gente pode fazer coisas grandiosas e com propósito juntos, e vamos olhar para as dores desse mercado, gente. Elas são muitas, e a gente não pode ter medo dessa mudança, ela está batendo na nossa porta, dos novos modelos, do novo jeito de operar, do trabalho remoto, das novas configurações, de tudo isso que está se descortinando diante dos nossos olhos. Então eu fiquei com medo de ser repetitiva nessa história toda, e é engraçado, mais uma vez, eu repito a palavra medo, porque ela está sempre do lado da palavra coragem, mas assim, eu tive medo de ser repetitiva e eu pensei, não é que eu vou ser repetitiva, eu vou falar sobre o que me inspira, e se é sobre inspiração, eu vou trazer essa conexão com a coragem, e ter coragem significa, sim, olhar para as coisas que dão medo na gente, que causam medo, que nos tiram a força muitas vezes, e pegar disso um pouquinho de força, e pegar disso um pouquinho de inspiração para continuar, porque quando a gente está cansado, a gente não desiste, a gente sente e descansa. Foi isso que eu fiz lá atrás. Eu sentei, descansei, teve um corte, entrou pandemia, um corte de um divisor de águas na minha vida, teve um corte aqui no que eu era antes, do que eu era para agora, e agora eu estou aqui me desenvolvendo enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto escritora, enquanto mãe, e tentando ser uma pessoa melhor diante de tudo isso, e usando o que eu tenho, né? O que eu tenho é a minha escrita, o que eu tenho é a minha palavra. E é sobre isso, tudo que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre se conectar com vocês, é sobre vocês conseguirem entender esses medos do mercado, buscar esses novos modelos, buscar essas novas questões que estão aí dentro de vocês e que merecem ser compartilhadas com as pessoas com quem vocês trabalham, com quem vocês convivem, para que a gente ache novos caminhos. Não dá para desistir agora. A gente precisa encontrar novos caminhos. E existem vários, né? Não é o meu caminho que está certo, não é o seu caminho que está certo. É uma miscelânea, uma mistura desses caminhos que a gente precisa entender. O que é melhor, o que cabe agora e como é que a gente vai desempenhar os nossos papéis daqui para frente. Acho que a gente precisa muito dessa coragem, a gente precisa muito dessa escutativa, a gente precisa muito dessa força para continuar mudando o que deve ser mudado. E tem muita coisa para mudar. Também não dá para mudar tudo de uma vez. Na minha vida não mudei tudo de uma vez. Quando eu decidi alçar novos voos, tentar uma coisa solo, e depois eu mudei de ideia, que eu achei que solo não seria legal. Encontrei meus sócios num momento de vida super parecido com o meu, nessa busca por propósito. E a gente decidiu lançar esse novo modelo no mercado. E a gente está sendo recebido com um carinho enorme de todo mundo. E assim, foi sobre estar presente naquele momento e entender que a minha pele deveria ser deixada para trás, para uma pele nova se apropriar, para uma pele nova chegar. Então a inspiração que eu trago para vocês, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, é que foi caótico, não é fácil, muitas vezes eu questiono, muitas vezes eu falo, gente, eu estou escrevendo, eu sou escritora, onde é que eu vou chegar nesse país sendo escritora? Eu vou chegar aonde eu decidir que eu quero chegar, porque posso demorar, mas eu vou fazer o que eu achar que tem que ser feito. E eu vou fazer isso com verdade, com lealdade interna, acreditando no meu propósito, acreditando que eu preciso me conectar com as coisas que mais importam para mim na vida. E isso tem sido muito, muito revelador. Isso tem sido muito revolucionário para mim. E tem um outro poema que eu quero ler para vocês, que foi sobre o meu momento de depressão. Um aprendizado que eu tive, né, nesse momento de pandemia, mudança, quando veio a depressão, que eu vi que eu não era invencível, tudo bem falar sobre isso aqui, acho que não tem que ser tabu, as pessoas precisam mostrar que são vulneráveis, sim, isso não significa que eu não seja forte, e o poema fala o seguinte, é aos poucos que a gente cicatriza, começa juntando os pedaços, vai remendando a vida, fortalecendo os passos,
A gente quase nunca se esquece, nossa dor tem memória boa, mas uma hora acontece, a gente cria asas e voa. Criem suas próprias asas, ou descubra que elas estão com vocês. E eu falo isso muito para as mulheres da minha vida, para as mulheres do meu caminho. Eu acho que isso é revolucionário, é revelador. A gente precisa muito ter a coragem de se conectar com as nossas asas, encarar esses abismos e voar apesar deles. A minha palestra, ela é uma palestra curta, mas é uma palestra que eu espero que tenha de verdade inspirado vocês. E mais uma vez eu convido a todos para entrarem no meu Instagram, Palavra Nua Flávia Campos, para olharem essa lindeza de livro, Coragem, substantivo feminino. É um presente lindo para as mulheres, é um presente incrível, é um presente lindo para todos nós, assim. É uma coisa que eu gostaria que todo mundo do mundo pudesse ler. Por isso eu estou lá com esses 83 mil seguidores, e eu sempre compartilho um trechinho do livro, sempre compartilho um trechinho novo do livro, para inspirar mesmo, para trazer um pouquinho de ar, um pouquinho de felicidade nos momentos mais difíceis da vida. E eu tenho conseguido fazer esse trabalho com muita verdade, e com muita força, e com muito medo, e com muita coragem. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. É sobre toda essa conexão com tudo que está nos acontecendo, saber priorizar o que é importante na nossa vida e como é que a gente consegue seguir adiante apesar de, porque apesar de se deve viver. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra e que ela tenha sido inspiradora para vocês, de verdade, é de coração, foi de coração aberto. Estou muito feliz e mais uma vez muito honrada de estar aqui com vocês.